Então, a nossa aula hoje é sobre polígonos. A prof vai compartilhar a tela com vocês para a gente conversar sobre polígonos. Então, vamos lá. As definições de polígonos são... Tudo isso aqui vai estar no grupo para vocês, tá, gente? Eu já tenho tudo pronto. Os polígonos são figuras geométricas planas, é o que a gente conversou antes. Planas significa que não tem altura. São linhas fechadas, então significa que as linhas têm que estar ligadas uma na outra. São formadas por segmentos de reta, só vale linha reta. Se tiver curva, não é polígono. Ok? Os polígonos são formados por dois grupos que a gente vai estudar no decorrer da nossa aula. São os grupos chamados de convexo e não convexo. Convexos, nós já vamos ver um exemplo, são os polígonos que eu digo que eles são gorduchinhos. E os não convexos são os polígonos que têm entradas. Polígonos podem ter todos os lados de iguais, de mesma medida. Quando todos os lados têm a mesma medida, eles são chamados de polígonos regulares. Mas aqui, no sexto ano, a princípio, a gente vai trabalhar com as variações de polígonos, tá? Então, a Pro vai mostrar para vocês uma imagem onde a gente tem ideias de polígonos e ideias de figuras que não são polígonos. Que é essa imagem aqui. Essas três figuras iniciais são exemplos de polígonos. Por quê? Olha só, são planos, são formados por linhas retas, linhas fechadas e estão preenchidos. Estão vendo que eles estão pintados? É o que eu falei na imagem anterior. Se eu não pintar a minha figura, eu não posso chamar de polígono. Essa imagem aqui é o contorno do polígono. E essa imagem aqui é o polígono. O polígono tem que ser pintado. Tá? Ah, professor, e se eu pintar e deixar só um espacinho ali em aberto? Aí ele vai ser um polígono, não vai ser polígono porque ele está com uma abertura aqui, ó. Que é o caso da Manu, da Laura, aquela hora que segurou o esquadro. O esquadro é vazado no meio. Então, ele não é polígono. Tá? Dentro dessas situações que a prof mostrou aqui para vocês, aqui eu tenho um polígono de 4 lados. Aqui eu tenho outro polígono de 4 lados e um polígono de 6 lados. Por que é importante contar os lados do polígono? Porque são eles que vão dar nome para essas figuras. Quem consegue dizer para mim por que essas figuras aqui embaixo não são polígonos? Porque A primeira porque tem curvas e não tem um fundo. Por isso que eu amo vocês, porque todo mundo participa. A primeira apresenta curvas. A primeira apresenta curvas. E não tem um fundo. A segunda, ela, como que eu posso dizer? Ela não é inteira. Ela tem buraco. Não é que ela tem buraco, é que as linhas se cruzam aqui, ó. As linhas não podem se cruzar. As linhas precisam ser abertas. Se elas juntarem, ela vira um triângulo. E, na verdade, aqui eu teria 2 polígonos, né? Se eu separar. Tá? Então, essas figuras não são polígonos em função disso. Lembra quando a prof falou que existem polígonos convexos e não convexos? Aí o exemplo dos polígonos convexos e não convexos. Eu, professora Sandra, gosto de falar da maneira seguinte para vocês. Para mim saber se ele é convexo ou não, é só eu ligar as vértices deles. Olha só, vamos ligar as vértices. Se eu ligar as vértices e as linhas ficarem dentro da figura, é um polígono convexo. Agora, se eu ligar as vértices e alguma dessas linhas passar fora da figura, olha aqui. Liguei vértice. A linha está fora, tá vendo como a linha está fora? Então, ele é não convexo. Ou eu costumo dizer que um polígono não convexo, ele sempre tem uma abertura. Olha, ele tem uma entrada. Por isso que ele é não convexo. Tá? Mas isso é só uma definição. Não é a nossa maior preocupação. É só importante a gente entender que existem polígonos convexos e não convexos. Ou seja, polígonos como esse aqui, que é chamado de polígono regular, porque todos os lados são iguais, e polígono não regular. Tá? Característica dos meus polígonos. Eu peguei como exemplo o triângulo.
Mas o que é a característica de um polígono? Um polígono tem vértices, lados e ângulos. Isso vocês já estão acostumados a trabalhar, porque a gente trabalhou nos ângulos. Vértices são os seus pontos. Vamos botar aqui do lado para deixar bem claro. Quando eu falo de vértice, eu estou falando dos pontos do polígono. Quando eu falo de lados, eu estou falando das linhas dos polígonos. E quando eu falo de ângulos, eu estou falando da abertura das linhas. Certo? Então, vértices. O que seriam os vértices do triângulo? O vértice seria aqui, ó. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Vértices são indicados pela letra maiúscula. O que seriam os lados do triângulo? Os lados do triângulo seriam as linhas. Então, eu tenho a linha AB, eu tenho a linha BC, eu tenho a linha CA. Quem seriam os ângulos do meu triângulo? Eu tenho o ângulo A, ABC. o ângulo A aqui dentro. Vamos botar um acentinho que é ângulo. Eu tenho o ângulo B, coloco um acentinho aqui. E eu tenho o ângulo C. Isso é só para vocês entenderem que num polígono, a quantidade de lados, vértices e ângulos é sempre igual. Se ele tiver 3 lados, ele vai ter 3 ângulos e 3 vértices. Se ele tiver 4 lados, ele vai ter 4 ângulos e 4 vértices. Se ele tiver 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. A quantidade de lados, ângulos e vértices é sempre a mesma quantia. Sempre. Com relação aos polígonos, a gente também pode falar que eles têm diagonais. O que seriam diagonais? Seriam as linhas que ligam um vértice. Seriam as linhas que ligam um vértice ao outro. As diagonais é essa linha que está aqui dentro. Ó. Tá vendo essa linha que a Pro cruzou aqui? Ó? Isso aqui é uma diagonal. Por quê? Eu estou ligando um lado ao outro do triângulo dentro da figura. Se eu pegar essas imagens anteriores aqui, elas também vão ter diagonais. É só eu ligar um vértice no outro, tá? Agora, uma coisa muito importante que vocês têm que decorar. O nome dos polígonos. Os nomes dos polígonos, eles são dados de acordo com a quantidade de lados. 3 lados significa triângulos. 4 lados, quadriláteros. Ah, Pro, mas 4 lados é retângulo, é trapézio, é quadrado? Não. Olha bem, eu estou falando de polígono. Polígonos de 4 lados são quadriláteros. Agora, se eu perguntar para vocês, deixa eu fixar essa imagem aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Se eu perguntar para vocês, quem são os quadriláteros? Aí entra quadrado, aí Retângulo. entra retângulo, aí entra losango, losango, aí entra paralelogramo, aí vem os nomes, aí vem as figuras. Quando eu falo de polígono, eu falo de quadriláteros. Aqui é como se fosse o sobrenome deles. Quer ver só? Vou dar um exemplo na própria imagem que está ali. A própria imagem. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu estou falando de quadrilátero, certo? Esse quadrilátero, como se chama? Quadrado. E esse quadrilátero, como se chama? Retângulo. Esse é o sobrenome do quadrilátero, digamos assim. Mas num exercício, se ele perguntar qual o nome do polígono de 4 lados, quadriláteros. Qual o nome desse quadrilátero? Quadrado. Tá? Então, assim, ó, o nome dos polígonos tem a ver com a quantidade de lados. Deixa eu dar uma dica importante para vocês, como que eles inventaram o nome dos polígonos, tá? O que eles fizeram para inventar o nome dos polígonos? Deixa eu só admitir um aluno aqui. Eles fizeram o seguinte. Observem que todos os polígonos terminam com a palavra gono. Olha aqui, ó. Gono. Tá vendo? Gono. A palavra gono vem de ângulo.
Gono significa quantidade de ângulos. E quando a gente vai numa competição, se tu chegou em 5º lugar, vamos pensar nas classificações, ó. Pentacampeão, ganhou 5 vezes o campeonato. Hexacampeão, ganhou 6 vezes o campeonato. Não é assim? Então, penta, hexa, hepta, octa, vem de quantidade de lados. Então, ó, penta é de 5, 5 ângulos. Hexa é de 6, 6 ângulos. Hepta é de 7, 7 ângulos. Octo é de 8, 8 ângulos. Então, o nome dos polígonos, eles vêm classificados pela quantidade de lados ou de ângulos. Decorem esses nomes que vocês vão usar pro resto da vida escolar de vocês. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Aí, do 10 para cima, do 10 para cima, tem só alguns nomes específicos que a gente usa. O 11, que é um decágono. Ó, um decágono é o 10 mais 1. O 12, que é dodecágono. O 15, que é pentadecágono. E o 20 lados, que é icoságono. Os outros polígonos a gente costuma falar. Ah, polígono de 26 lados, polígono de 30 lados, polígono de 32 lados. Eu vou mandar essa tabelinha no grupo, mas também tem na apostila de vocês. Na página 37. Tá? O professor tá falando aqui para que vocês tenham uma imagem do que se apoiar para trabalhar com os polígonos. Então, ó, o que eu preciso saber da aula de hoje por enquanto? Que polígonos são figuras formadas por linhas retas, planas, não aceito curva, não aceito vazamento, e que os seus nomes são dados pela quantidade de lados. A Manu já desenhou um polígono ali, um polígono de 3 lados, e que polígonos têm que estar sempre preenchidos. Um polígono é formado por lados, vértices e ângulos. E dessa forma eu consigo definir as características dos meus polígonos. Professora, depois manda no grupo essa imagem, por favor. Mando, pode deixar que eu mando. Galera, com relação aos polígonos, o mais legal de tudo é que, matematicamente falando, no 6º ano, a gente não trabalha com conta para estudar os polígonos. A gente trabalha, na verdade, com teorias. O que seria trabalhar com teorias? Os exercícios vão trabalhar com vocês assim, por exemplo, assinale as figuras que são polígonos e por que elas são polígonos. Os polígonos abaixo determinam os lados, vértices e ângulos deles. Quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu pegar lá o meu quadro branco. Vamos interromper essa e vamos para o meu quadro branco. Aqui. Deixa a Pro vai compartilhar a imagem que eu consigo aqui. Aí eu vou inventar um aqui. Inventar um polígono aqui. Deixa só Pro desenhar ele, porque ele não tem um polígono pronto ali. Então, eu vou fazer essa imagem. Tá? Primeira coisa nessa imagem. Ele vai perguntar para vocês assim, essa imagem é um polígono? Na verdade, ela não é um polígono, ela é o contorno de um polígono. Certo? Para ela ser polígono, a prof não consegue colorir aqui. Eu não sei se tem... sim. Como? Quer que eu tente? Deixa eu... Vai em View Options, Annotate e depois aperta no... Muito trabalho. Não, aperta no lapisinho. Assim, ó. Aonde? Então vai pintando ela aí pra mim. Mas daí tem que pintar. Vai pintando ela aí pra mim. Vai pintando, então. Vou pintar de verde. Enquanto tu vai pintando, eu vou escrevendo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Aí, o que acontece? Essas figuras precisam de indicações. Então, ela precisa aqui. Letra maiúscula. A, B, aí aqui, C, e aqui, D. Saiu da imagem, Ana. Tá? A Ana está tentando transformar a nossa figura num polígono, certo? Então, agora, vamos às questões. Quem são os vértices dessa figura? A, B, C... não é vértice. É isso aí, tá certo? A, B, C e D. Achei que eram os ângulos. Quem são os lados da minha figura?
AB. AB, depois. AD. AD, quem mais? BC. BC. BA. E quem que tá faltando? Olha bem quem que tá faltando. DC. Tá faltando DC. CD. O ideal, muito bem, o ideal em ordem alfabética, CD. Galera, o prof vai dar uma dica para vocês, eu vou apagar aqui, tá certo? Mas façam sempre em ordem alfabética. Ó. O A vem pro B, o B vem pro C, o C vem pro D e o D volta pro A. Aí vocês nunca vão esquecer a imagem que falta. Ana, deixa a primeira pintura que já estava bom. Ó, não esqueçam que... Eu acho que teve gente que passou por cima, daí... É que assim, né? A prof pediu para Ana pintar a imagem. Quem coloriu, por favor, apaga e deixa a Ana fazer o colorido. Tem que apagar tudo. Por favor. Só a Ana vai fazer. Prof, eu tava falando, tava ajudando, só que eu percebi que o meu áudio tava desligado, desculpa. Ah, desculpa. Então, Eu tava tentando falar, só que parecia que ninguém tava me ouvindo, que eu tinha dito lá. Não deu para escutar, Henrique. Esses são os lados da figura. Agora, minha pergunta. Qual é o nome dessa figura? Polígono. ABCD. Qual o nome desse polígono? Ah, tá. Quadrado? O nome desse polígono? Não, quadrilátero. É porque eu tinha ouvido quadrado a outra vez, prof, quando você tava explicando na tabela. Não, porque essa imagem não é um quadrado, né? Esse quadrilátero. Tá bom assim, amor? Esse quadrilátero, vou fazer uma pergunta. É convexo ou não convexo? Convexo. Ele é convexo. Não tá? tem Por quê? uma ligação que seja fora do polígono. Já deu agora, sem mais ninguém riscar, tá? Se eu ligar as diagonais dele aqui, ó, as diagonais, quando eu ligo, fica dentro da figura. Próxima pergunta. Esse quadrilátero é regular ou não é regular? Como, prof, travou bem na hora que você falou. Eu quero saber se essa figura é regular ou não é regular. Como assim? Então, vou lembrar o que é regular. Regular são polígonos que têm todos os lados de mesma medida. Não é regular. Não é uma figura não regular. Porque, para ser regular, só existe um quadrilátero regular. Quem é ele? Ele é o Quadrado. Ele é o quadrado. O quadrado seria... Deixa até eu fazer diferente. Espera aí. Aqui eu consigo fazer. O quadrado seria um quadrilátero regular. Porque ele tem todos os lados de mesma medida. Então, é chamado de regular aquele polígono que tem todos os lados de mesma medida. No caso aqui, seria o quadrado, seria o triângulo equilátero, tá? Se não tiver a mesma medida, não é regular. Então, assim, ó, galera. No conceito de polígonos, as atividades que nós vamos realizar seriam mais ou menos nessa ideia. Identificar se é um polígono ou não. Se ele é um polígono, por que ele é, ou se ele não é, por que ele não é. Saber definir os vértices e os lados do meu polígono. Saber definir se ele é convexo ou não convexo. Saber definir se ele é regular ou não regular. É um contexto onde a gente não vai estar trabalhando com contas, e sim com conceitos matemáticos. Digamos assim que a gente vai trabalhar com a teoria matemática. E dentro dessa teoria matemática, a gente vai classificar essas imagens. Vou interromper aqui. E com isso a gente consegue definir o que é polígono. Por isso que quando as meninas, no começo da aula, trouxeram a imagem de uma caixa como um polígono, a gente percebeu que não era. Porque ela não era plana. Mas os polígonos são importantíssimos para que a gente possa construir os sólidos geométricos, que seriam um prisma, a pirâmide, o cilindro,
Agora sim, né, Alice? Agora estamos com uma forma plana. Então, os polígonos formam outras formas geométricas, que são os sólidos geométricos. Mas polígono é toda figura plana, não vazada, formada por segmentos de retas. Aí sim eu tenho a característica de um polígono.